Olá, meu nome é Maria Carolina e hoje eu vou apresentar minha aula intitulada Drogas de Abuso e Plasticidade Sináptica para a gente tentar entender um pouquinho melhor o que as drogas de abuso fazem no nosso cérebro. Além de comprometer a qualidade de vida do indivíduo, as drogas de abuso também trazem problemas econômicos e sociais, devido aos gastos com campanhas de prevenção e tratamento, queda da produtividade laboral e aumento da violência e da criminalidade. E apesar dos efeitos deletérios do uso de drogas serem bem conhecidos, em 2017, cerca de 280 milhões de pessoas usaram drogas e cerca de 37 milhões desenvolveram algum transtorno por uso de substâncias. Além disso, em 2017, o número de óbitos causados por drogas de abuso chegou em 585 mil, sendo que a gente pode ver aqui nesse gráfico que tanto o uso de drogas lícitas quanto o uso de drogas ilícitas acabam sendo uma das maiores causas de morte. E por isso que o uso de drogas tem se tornado um problema de saúde pública universal. E aí a gente se faz o seguinte questionamento: por que algo, que é tão deletério, tão prejudicial, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, por que tem um número cada vez maior de pessoas usando drogas? Isso está relacionado com o mecanismo de ação das drogas, já que elas são capazes de ativar o nosso sistema de recompensa. O nosso sistema de recompensa ele é formado principalmente pela área tegmentar ventral, pelo núcleo accumbens, pelo córtex pré-frontal, pelo hipocampo e pela amígdala, sendo que o principal neurotransmissor dessa via é a dopamina. Uma das principais funções, então, do nosso sistema de recompensa é a manutenção dos comportamentos motivados que são essenciais para a sobrevivência da espécie. E o que então são esses comportamentos motivados? Então, por exemplo, você precisa de energia, Seu corpo precisa de energia para manter as suas funções vitais e além de outras atividades. E essa energia a gente consegue através da alimentação. Então, quando você se alimenta de uma comida, que é bem rica em energia, por exemplo, um alimento palatável, como um sorvete ou um chocolate que tem muito carboidrato e muita gordura, esse alimento, como ele é capaz de fornecer muita energia, ocorre então uma ativação do seu sistema de recompensa que libera dopamina, promovendo então uma grande sensação de prazer. Outro exemplo que está envolvendo a alimentação é a questão de que a gente sempre prefere uma comida mais temperada do que uma comida sem sal, Porque o sódio ele é muito importante para o equilíbrio hidroeletrolítico do corpo. Então, para que você esteja sempre consumindo bons níveis de sódio, quando você consome então um alimento temperado, ocorre uma ativação do sistema de recompensa e uma liberação de dopamina, te causando então aquela sensação de prazer. Outros exemplos de comportamentos motivados são então a questão da interação social, e do comportamento sexual, que também é muito importante para a sobrevivência da espécie. Mas se nós temos então essas recompensas naturais capazes de ativar o sistema de recompensa, então aqui a gente tem o nosso exemplo, a interação social, a amizade que a gente tem com as pessoas, alimentos palatáveis que são gostosos e nos fornecem energia, interação familiar, entre vários outros exemplos, E o que tem de diferente, então, em relação às drogas de abuso, como a gente tem do lado de cá? Acontece que a gente pode ver aqui, então, dois terminais sinápticos, um sendo em que a liberação de dopamina está sendo estimulada através das recompensas naturais, e no outro a gente tem a liberação de dopamina relacionada a uma droga de abuso. E a gente pode observar que aqui no nosso exemplo foi a cocaína, mas existem várias outras drogas de abuso, e todas elas compartilham desse mecanismo de promover um aumento dos níveis de dopamina de forma que as recompensas naturais não são capazes. E por isso que as pessoas acabam utilizando tanto essas drogas de abuso. E como consequência, então, desse desequilíbrio dos níveis de neurotransmissores, no exemplo foi demonstrado só a dopamina, mas as drogas de abuso podem promover, sim, o desequilíbrio de vários outros neurotransmissores, como, por exemplo, de glutamato, do GABA, entre outros. Enfim, com todo esse desbalanço desses neurotransmissores, acaba, então, ocorrendo uma reorganização desse nosso sistema de recompensa. Por isso que as drogas de abuso são capazes, então, de sequestrar os nossos mecanismos motivacionais neurais.
Então a gente pode ver aqui nesse exemplo de um animal tratado com salina, ele tem um certo padrão de ativação neural, né, dessa circuitaria aqui no exemplo. E um animal tratado com cocaína, o padrão de ativação dele acaba sendo diferente. E é muito importante a gente observar essa reorganização que as drogas de abuso fazem, por quê? Antigamente, uma pessoa que usava drogas e ela não conseguia parar, ela era vista como uma pessoa sem caráter, em que ela usava porque ela queria e porque não tinha força de vontade suficiente. Então, o uso de drogas era visto apenas realmente assim, como um problema de caráter da pessoa. E agora não, a gente entendendo esses mecanismos neurais, a gente consegue ver que as drogas de abuso, né, esse uso exacerbado das drogas, acaba se tornando uma doença psiquiátrica. Então, o uso de drogas hoje, ele é chamado, né, de transtorno por uso de substâncias ou adicção, sendo caracterizado como uma doença crônica, capaz de gerar dependência física e psicológica, comportamento compulsivo de busca pela droga, ausência de autocontrole durante a utilização e alterações fisiológicas e psicológicas negativas na ausência da substância. De forma mais didática, essa reorganização que acontece no cérebro, ela é dividida em 3 fases. Aqui a gente tem a compulsão e a intoxicação, a abstinência e afeto negativo e a preocupação e antecipação. E apesar delas estarem relacionadas entre si, elas apresentam diferentes substratos neurais e diferentes neurotransmissores. Então aqui em azul, a gente tem a primeira fase, que é a compulsão-intoxicação. Nessa fase, então, ocorre um contato inicial com a droga de abuso e uma intensa sensação de euforia e prazer que o indivíduo sente. Nessa fase, ela é caracterizada principalmente pelo aumento dos níveis de dopamina e de glutamato, sendo que essas alterações dos níveis de dopamina está muito relacionada, então, com essa sensação de prazer que o indivíduo sente, e o aumento dos níveis de glutamato está relacionado com a formação da memória. Então, de forma interessante, à medida que o indivíduo ele vai usando a droga, ele vai criando uma memória associativa entre essa sensação de prazer que a droga propicia para ele e alguns estímulos presentes no ambiente. Então, por exemplo, o lugar em que ele costuma utilizar a droga, as pessoas que estão com ele, algum objeto, entre outros. E aí vão acontecendo uma série de alterações em que começa a ocorrer uma liberação de dopamina, então ocorre uma ativação desses neurônios dopaminérgicos e uma liberação de dopamina em resposta a esses estímulos ambientais que pressagiam o uso da droga. Ou seja, a pessoa ela chega num local, só dela estar num local que ela costumava usar a droga, ela já começa a se lembrar daquela sensação boa, né, de usar a droga, ocorre então uma liberação de dopamina e aí ela começa a sentir um intenso desejo de usar a droga. Já aqui em rosinha, né, nós temos a fase da abstinência, afeto negativo, e nessa fase, por exemplo, à medida que o indivíduo ele vai usando a droga, vão acontecendo uma série de alterações em que o sistema de recompensa dele começa a ficar menos responsivo, tanto às recompensas naturais, quanto aos estímulos prazerosos relacionados à droga. Ou seja, nessa fase, se o indivíduo ele tinha o hábito, por exemplo, o hobby, né, de jogar bola com os amigos, gostava muito de ler livros todos os dias, essas atividades elas deixam de ser tão prazerosas para esse indivíduo. Então ele começa a ir em busca da recompensa máxima, que é a droga. Só que o sistema de recompensa ele também está menos responsivo à droga de abuso. Então cada vez mais o indivíduo ele tem que usar mais droga para chegar ao mesmo patamar, né, a mesma sensação de euforia que ele tinha anteriormente. E essa diminuição da responsividade do sistema de recompensa está muito relacionada com uma diminuição dos receptores dopaminérgicos do tipo D2 e uma própria diminuição da liberação de dopamina. Além disso, nessa fase de abstinência e afeto negativo, também ocorrem alterações na amígdala estendida, que é uma região que está muito relacionada com o estresse. Porque quando você tem um aumento do sistema de recompensa, logo em seguida tem tipo um aumento da atividade da amígdala tentando restabelecer a homeostase desse sistema de recompensa. E aí nessa fase da abstinência e afeto negativo, a amígdala estendida ela começa a ficar muito ativada. E isso caracteriza então aquela sensação que a gente já conhece
que é aquela sensação negativa, né? Tanto psicológica, fisiológica, que a gente chama da síndrome de abstinência, que o indivíduo tem, então, na ausência da droga. Então, essa fase de abstinência e afeto negativo, ela é muito interessante, porque, por um lado, você tem um sistema de recompensa menos ativado e você tem uma hiperatividade desse sistema de estresse. Então, nessa fase, o indivíduo, a motivação principal do indivíduo de usar a droga não é mais aquela sensação prazerosa, e sim para evitar toda essa sintomatologia desagradável que ele tem na ausência da substância. E por último, aqui em verde, a gente tem a fase da preocupação e antecipação. Essa fase ela é caracterizada por alterações que ocorrem no nosso córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal ele é uma região muito relacionada com o controle de impulsos, né, e tomada de decisões, que são muito importantes para essa questão de não usar a droga compulsivamente. Só que com essa série de alterações que ocorrem nessa região, essa função executiva do córtex pré-frontal, ela fica comprometida. Então, por isso que o indivíduo ele vai usar a droga e ele começa a usar a droga de forma bem descontrolada, né? Tem esse uso compulsivo. Então, aqui, só para a gente ver um pouquinho mais de forma clínica, né, na prática, essas alterações neurais, então a gente pode ver cérebro de um paciente controle e um cérebro de um paciente usuário de cocaína. No lado esquerdo, nós podemos avaliar a ativação de receptores D2. Então aqui, essa escala ela mostra pra gente que quanto mais vermelhinho uma região, mais ativada ela está, e quanto mais azulzinha, assim, roxeada, menos ativada ela está. Então a gente pode ver que existe uma diferença no padrão de ativação dos receptores dopaminérgicos em indivíduo controle em comparação, então, com o indivíduo usuário de cocaína. E aqui, nesse lado de cá, eles estão avaliando o metabolismo do cérebro de forma geral, ou seja, o uso de glicose. E nós podemos ver que também existe uma alteração nesse padrão de uso da glicose, né, um padrão de ativação do metabolismo cerebral de um usuário de cocaína por um paciente controle. E aí a gente se pergunta, ok, mas como que as drogas de abuso elas são capazes então de reorganizar esses circuitos neurais? O que elas fazem? Isso ocorre então através de um processo chamado de plasticidade sináptica. O termo plasticidade sináptica vem realmente da palavra plástico, que quer dizer maleável. Ou seja, o nosso sistema nervoso ele é capaz de se modificar em resposta aos diferentes estímulos ambientais, por exemplo. Então aqui nesse vídeo nós temos neurônios fetais formando novas conexões sinápticas, para vocês verem como que o cérebro então é capaz de realmente fazer essa reorganização. E aí eu vou falar então agora um pouquinho dos tipos de plasticidade sináptica que nós temos. Nós temos então cinco tipos principais. Primeiro nós temos aqui então a neurogênese, que é realmente a formação de novos neurônios. Então, nesse exemplo, nós podemos ver uma célula imatura, um neurônio imaturo, que ele vai se desenvolvendo até se tornar um neurônio maduro capaz de formar conexões sinápticas. Em segundo lugar, aqui nós temos o alongamento axonal, onde esse axônio ele vai realmente começando a crescer para futuramente ele também ser capaz de formar conexões sinápticas. E só abrindo um parênteses aqui rapidinho, tanto o alongamento axonal quanto a neurogênese ocorrem principalmente no período pré-natal. A gente sabe que existe sim, né, a neurogênese adulta, mas é principalmente nesse período pré-natal. Bom, aqui já nós temos a arborização axonal, ou seja, nós temos um axônio maduro, que ele já tem um certo número de conexões sinápticas. E aí, esse axônio, então, ele pode aumentar o número de ramificações, né, esse terminal axonal, ou diminuir. Ou seja, a gente está mudando, então, a arborização axonal desse neurônio e modificando, então, o número de conexões sinápticas. Por outro lado, nós também temos a arborização dendrítica, onde seria basicamente o mesmo processo, em que agora o dendrito é que tem um certo número de conexões, e ele pode aumentar ou diminuir essas ramificações, né, essa arborização, modificando então o número de conexões. E por fim, nós temos a formação e a eliminação de sinapses.
Então aqui a gente tem um exemplo de formação de sinapses, onde, esses dois neurônios eles não são capazes de se comunicarem nessa primeira parte. E aqui depois, através de diferentes estímulos, como por exemplo o estímulo derivados de fatores neurotróficos, de citocinas, esses neurônios então eles vão ser capazes então de começar a formar uma nova comunicação entre eles, ou seja, formou uma nova sinapse. Além disso, a gente tem, igual eu falei, a eliminação da sinapse. Então, nós temos aqui dois neurônios, duas sinapses, nesse exemplo da esquerda. E aí, com alguns certos estímulos ambientais, pode ocorrer, então, a eliminação dessa sinapse, igual podemos ver aqui. E como que as drogas de abuso, então, elas são capazes de induzir, né, essa plasticidade sináptica, promover, então, essas alterações? É que as drogas de abuso, como foi dito antes, elas promovem então um desbalanço dos níveis de neurotransmissores. Então, vai ter uma alteração dos níveis da disponibilidade desses neurotransmissores aqui na fenda sináptica. Esses neurotransmissores vão se ligar em seus respectivos receptores, ativando então segundos mensageiros e ativando vias intracelulares de transcrição de alguns fatores. Então, por exemplo, com isso pode ocorrer a síntese de diferentes proteínas que estão relacionadas a essas estruturas plásticas. Então, nesse estudo aqui, nós podemos ver que a morfina ela alterou a densidade das espinhas dendríticas. Então, nós vemos um animal controle e um animal tratado com morfina. E nós podemos ver que tanto o número de espinhas dendríticas quanto a quantidade de proteínas sinápticas é diferente de um animal controle para um animal tratado com morfina. Nesse caso aqui, a morfina ela diminuiu tanto a densidade das espinhas dendríticas quanto o número dessas proteínas sinápticas. Já nesse outro estudo aqui, a cocaína ela fez o contrário. A gente vê um animal tratado, um animal controle, um animal tratado com cocaína, e nós podemos ver um aumento da densidade dessas espinhas dendríticas. Mas só para ficar claro que esse é um processo muito dinâmico, então a gente não pode pensar, morfina diminui o número de espinhas dendríticas e cocaína aumenta. Não, não é bem assim. A gente sempre tem que pensar na região que está sendo avaliada, é hipocampo, é núcleo accumbens, que região que é essa? O tipo de droga de abuso, né, é cocaína, é morfina, é anfetamina, e até mesmo o tempo de exposição. Então pode ser que, por exemplo, um estudo mostra que a cocaína aumenta a densidade das espinhas dendríticas por causa do tempo X de exposição, e no outro estudo, às vezes a cocaína pode diminuir por causa do tempo de exposição a Y. É diferente. Além, então, de mexer na densidade dessas espinhas dendríticas, né, as drogas de abuso, elas também podem alterar conexões que já são existentes. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um animal controle. Ele é tratado, então, com alguns estimulantes, que como exemplo de estimulantes nós temos a cocaína e as anfetaminas. E aí nós podemos ver que durante o tratamento ocorre, então, algumas alterações no número de receptores dessa conexão sináptica. Então, a gente vê tanto na letra B quanto na letra C que ao longo do tempo essa sinapse ela vai mudando. Ou seja, vai mudando também a forma como um neurônio se comunica com o outro. E também essas drogas de abuso elas podem modificar a morfologia das espinhas dendríticas já existentes. Então, aqui nesse exemplo, nós temos 3 tipos diferentes de espinhas dendríticas. E já que a morfologia delas é diferente, a gente pode ver então que a questão da quantidade de receptores e localização também desses receptores acaba sendo diferente. E por isso que a conexão também é diferente. A forma como esses neurônios se comunicam acaba sendo diferente. Bom, então só para finalizar essa nossa primeira aula, com essa mensagem de que nós temos então diferentes regiões cerebrais que são capazes de se comunicar, formando um certo padrão de ativação, né? E aí, com o uso de drogas, esse padrão de ativação ele acaba modificando como consequência, então, dessa capacidade das drogas de abuso de induzirem essas alterações plásticas no nosso cérebro. Obrigada!